E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. O Vasco amargou mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro ao perder por 3-2 para o Mirassol, acumulando seu 7º jogo seguido sem vitória. A equipe voltou a protagonizar um enredo de frustração, que teve momentos de esperança com a reação no segundo tempo, mas que terminou com mais uma derrota dolorosa. O torcedor vascaíno, mais uma vez, se viu iludido com a possibilidade de uma virada que parecia possível, mas que foi interrompida por falhas já recorrentes. A partida foi marcada por um desequilíbrio emocional evidente por erros defensivos que têm sido determinantes nos resultados negativos recentes. O time chegou a empatar e rondou o gol da virada, mas acabou punido por mais uma desatenção na defesa, o que mostra que os problemas do Vasco vão muito além da falta de sorte. O cenário atual do Vasco no campeonato é preocupante, com a equipe flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. A colocação pode piorar ainda nesta rodada, dependendo dos jogos de concorrentes diretos. O que se vê em campo é um time com sérias limitações, que alterna momentos de domínio de posse e intensidade com falhas gritantes de concentração. Os 3 gols sofridos contra o Mirassol aconteceram em lances nos quais a defesa errou de forma grave, seja na saída de bola, seja na marcação individual. Situações como essas não apenas comprometem os resultados, mas também minam a confiança de um grupo já fragilizado. A ausência de uma reação sólida após semanas de trabalho reforça a percepção de que o Vasco está mal estruturado, desde a montagem do elenco até as decisões da comissão técnica e da diretoria. Fernando Diniz mais uma vez apostou em uma formação que já havia demonstrado limitações. A escolha de manter Coutinho como titular, em detrimento de David, reduziu a velocidade e o ímpeto ofensivo da equipe. O meio-campo, muito dependente da criatividade do camisa 10, ficou previsível e pouco dinâmico. Apesar da maior posse de bola, o Vasco foi pouco incisivo na primeira etapa, esbarrando na dificuldade de finalização e na falta de um jogador capaz de quebrar linhas com velocidade ou movimentação. Vegetti, isolado e mal assistido, pouco produziu. Pelo alto, foi bem marcado, e pelo chão, não teve capacidade técnica para dar sequência às jogadas. O time tornou-se fácil de ser marcado, e as poucas chances criadas não foram aproveitadas. No segundo tempo, o Mirassol voltou mais agressivo e, em poucos minutos, aproveitou erros vascaínos para construir uma vantagem de 2 gols. O primeiro saiu em um chute aparentemente defensável, que passou por baixo do braço de Fusato. O segundo foi resultado de uma saída de bola equivocada de Lemos, que deu início a um contra-ataque fulminante. Mesmo com o placar adverso, o Vasco encontrou forças para reagir. A entrada efetiva dos laterais foi fundamental, Puma Rodrigues marcou um gol e deu assistência para Vegetti empatar, e Lucas Piton teve participação direta nas 2 jogadas, mostrando que ainda há peças que podem render mais. A equipe cresceu, mostrou vontade, e por pouco não virou o jogo com chances de Ryan e Vegetti. Mas o roteiro cruel voltou a se repetir. Quando parecia que o Vasco tomaria o controle da partida, mais uma falha individual decidiu o jogo. Lucas Piton perdeu a disputa com Carlos Eduardo, e Puma Rodrigues falhou na cobertura de Alisson, que apareceu livre para marcar o 3º gol do Mirassol. O que poderia ser um ponto de virada na temporada transformou-se em mais uma derrota amarga. O que se nota é que o Vasco não apenas sofre com a parte técnica, mas também com o psicológico. A equipe não consegue sustentar boas atuações por 90 minutos e cai com facilidade diante de adversidades. E os mesmos erros continuam sendo cometidos, o que demonstra uma falta de evolução e correção por parte da comissão técnica. A pressão sobre o clube tende a aumentar ainda mais, principalmente com a proximidade do confronto decisivo pela Copa do Brasil, contra o CSA, em São Januário. Após o empate sem gols no jogo de ida, a necessidade da vitória é imperativa para aliviar o clima. Em caso de nova eliminação, ainda mais após a queda precoce na Sul-Americana, a instabilidade se tornará insustentável. A diretoria será pressionada, o elenco contestado, e o técnico terá que lidar com cobranças crescentes. O Vasco precisa urgentemente de mudanças, tanto de postura quanto de estratégia, para não se afundar de vez em uma temporada que começou cercada de expectativas, mas que até agora tem sido marcada por frustrações e erros repetidos. Além dos problemas dentro das 4 linhas, o momento do Vasco evidencia falhas no planejamento da temporada. A montagem do elenco mostrou-se desequilibrada, com carência de peças-chave em setores importantes, especialmente no sistema defensivo e nas opções de velocidade no ataque. A insistência em um modelo de jogo que não tem surtido efeito, aliado à falta de alternativas no banco, revela uma gestão pouco eficiente na construção de um grupo competitivo.
O clube, que iniciou 2025 com a expectativa de consolidar um projeto mais sólido sob comando de Diniz, hoje parece perdido em meio à pressão por resultados imediatos e à ausência de soluções práticas para os problemas recorrentes. O torcedor, como sempre, é quem mais sofre. Depois de uma temporada de altos e baixos em 2024, a torcida esperava um ano mais estável, mas encontra-se novamente diante de um cenário de instabilidade, cobranças e risco de rebaixamento. A derrota para o Mirassol, da forma como aconteceu, não representa apenas mais 3 pontos perdidos, ela simboliza a repetição de um ciclo que o Vasco não consegue romper. Sem correções rápidas e decisões firmes por parte da diretoria, o clube corre o risco de transformar mais uma temporada em um drama prolongado, onde a briga passa a ser não mais por crescimento, mas por sobrevivência. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. Diante de mais uma derrota dolorosa, queremos saber qual é a sua avaliação, torcedor vascaíno, sobre o desempenho do time contra o Mirassol. O Vasco apresentou, mais uma vez, um futebol marcado por altos e baixos. Houve momentos de controle da posse de bola, uma breve reação após estar perdendo por 2-0, e até chances claras de virar o placar. No entanto, os mesmos erros de sempre, principalmente defensivos, voltaram a custar caro. A equipe mostrou algum poder de reação, mas pecou na concentração e repetiu falhas básicas, especialmente nos minutos decisivos. Para você, o time apresentou alguma melhora em relação às partidas anteriores ou continua patinando sem conseguir sair do lugar? Queremos também ouvir sua opinião sobre as alterações e decisões feitas por Fernando Diniz. O treinador optou por manter a base da equipe e escalou Felipe Coutinho como titular, deixando David no banco. A ideia era dar mais qualidade técnica ao meio-campo, mas o camisa 10 teve atuação discreta e pouco conseguiu influenciar o jogo. David, que vinha mostrando bom desempenho e traz explosão física ao setor ofensivo, poderia ter sido uma peça importante desde o início. Na sua visão, Diniz errou ao deixar David de fora da formação inicial? As substituições ao longo da partida surtiram efeito ou foram tardias e pouco impactantes? Outro ponto que merece reflexão é o papel de Vegetti dentro do esquema de jogo proposto por Diniz. O atacante argentino mais uma vez teve dificuldades em se encaixar num modelo que prioriza a troca de passes e a construção paciente pelo chão. Com pouca mobilidade e pouco acionado em sua principal característica, o jogo aéreo, Vegetti acabou isolado e inofensivo durante boa parte do confronto. Você acredita que o treinador deveria repensar a forma de usar seu centroavante, talvez adaptando o sistema à realidade das peças que tem no elenco? Ou o problema está mais na falta de efetividade coletiva, que impede qualquer jogador de se destacar? Por fim, olhando para o cenário que se apresenta, com uma decisão importante pela Copa do Brasil já nesta quinta-feira, queremos saber como está o sentimento da torcida. Você ainda acredita em uma recuperação neste momento da temporada? A eliminação recente na Sul-Americana e a proximidade da zona de rebaixamento deixam um alerta claro. A confiança no trabalho de Diniz e na diretoria ainda existe, ou o torcedor já está no limite da paciência? Deixe seu comentário, queremos saber sua opinião sobre o time, o comando técnico e os caminhos que o Vasco deve seguir para evitar que 2025 se transforme em mais um ano de frustrações. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.